Tá gravando, acho, né? Tá. Agora eu vou te transformar em rosto de novo. Ou todo mundo já entrou, não? 12 só. 16 antes. Não, ainda não. Tá faltando um pouco. Pronto, eu joguei o host para você de novo, Charles. Tá compartilhando aí a tela? Tá. 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 Ô, Gi! Giovanni? Espera aí que eu tô pedindo para minha filha atender a campainha. Pega a comida para nós lá. Acho que sim. Marmita chega cedo, velho. Alô? Ué, cadê a galera? Quantos tem aí? Vamos mandar. Ah, vai indo, Mar. Vai indo. Vai falando. Tá. Depois eles vêm com outra pessoa. Que você Tá falou. bom. Bom, eu estava falando aí da oclusão dos dentes, né? Da oclusão dos dentes, né? Que todos nós gostaríamos de ter essa oclusão ideal aí, né? O encaixe perfeito entre os dentes, mas às vezes a genética ou maus hábitos atrapalham a nossa vida, né? Ou às vezes problemas de doença, né? Ou subnutrição, por exemplo, ou os cachorros vão latir muito agora, mas eles já param, viu? Chegou a comida, eles também querem. Põe lá para mim, valeu. Então, às vezes também subnutrição, ou quando a criança não amamenta o tempo suficiente, porque a amamentação é muito importante para o desenvolvimento da ATM, dos dentes, né? Então, se a criança não tem esse privilégio, pode facilitar o desenvolvimento de problemas de oclusão, né? Então, é muito importante que, antes de a gente pegar modelos do laboratório com problema de oclusão, que a gente saiba como deveria ser uma oclusão ideal, como deveria ser, né, uma oclusão bacana, o máximo de mastigação, de eficiência mastigatória, né? Algumas características que a gente deveria saber, é isso que eu vou falar, tá? Então, vamos ver esse videozinho, é antigo, eu nem lembro direito dele, mas só para ver como é que eu estava falando. Então, né, esses movimentos, eles têm que acontecer com harmonia. Então, todas essas arestas que a gente está estudando, anatomia, os sulcos, tem um porquê, né? Tem um porquê. Na nossa boca vai ter um movimento para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, né? Então, esses movimentos, os dentes não podem ter trombada, né? Então, essa técnica progressiva, a vantagem dela é que você consegue não só estudar o dente na mordida, mas também durante os movimentos, para a esquerda, para a direita, na lateralidade. Então, tudo isso a gente vai estudar com a técnica de enceramento progressivo, estudando os pontos de contato da oclusão, né? Então, conciliando o que? Estética e função, né? Estética e função, tá? Então, tem alguns conceitos que são assim básicos para a gente entender e poder conversar sobre oclusão, né? Então, uma coisa que a gente fala muito é a relação central. A relação central também é conhecida por RC. RC é relação central. É uma relação que não depende dos dentes, ela é estritamente articular, é isso que está falando aqui, onde os côndilos tendem a se posicionar em uma região central da cavidade articular. Então, ela fica bem centralizada ali dentro, né, da cavidade articular.
exigindo o mínimo de atividade muscular, ou seja, a gente está numa posição de repouso, né? Se você começa a ver aquele filme, filme chato, não está aguentando mais, já tarde, você começa a ficar aquela posição assim, meio babando, meio com a boca na ar. Essa posição relaxada se chama relação cêntrica. Relação cêntrica é a posição de repouso do paciente. Os dentes não estão encostados. Aqui, os músculos estão no mínima atividade muscular, né? Tipo, esses músculos aqui estão empatando com esses aqui, né? Os fechadores da mandíbula, os elevadores da mandíbula estão empatados com os abaixadores da mandíbula e a mandíbula está no meio. O cabo de guerra está relaxado. Aqui na TM, a gente tira uma radiografia nessa posição, ela deveria estar assim, ó, bem centralizada. Isso daí se chama relação central, relação cêntrica, tá? Isso daí tem que tomar cuidado com os livros que a gente estuda, porque livro antigo mudou esses conceitos, tá? Então, uma vez eu fui no congresso, tinha um livro lá de R$10 de oclusão, fiquei feliz da vida, comprei, quando eu vi os conceitos estavam tudo errado. Não é errado, ultrapassado, né? Ultrapassado, mudou, teve uma época do estudo da oclusão que eles mudaram esses conceitos e aí, dependendo do livro, pode estar diferente, tá? Hoje em dia, a relação cêntrica é a posição de repouso em que o côndilo está centralizado, tá? Então, nessa posição, a gente consegue ter no paciente, medir a dimensão vertical de repouso da pessoa, tá? Então, isso é muito importante na hora de fazer prótese total, fazer dentadura. A pessoa não tem nenhum dente, não tem dente. Aí, o dentista, ele tem, para se basear, né? Para se basear, ele mede essa posição do paciente e fala, repousa, a pessoa está repousada, quase dormindo. Aí ele vem aqui e mede isso aqui, ó, daqui até aqui, ó, é o que tem na foto aí. Dimensão vertical de repouso da pessoa, ele mede e anota na ficha lá. DVR, Dona Maria, 60 milímetros. 60 milímetros. Então, a distância daqui até aqui, da base do nariz até a base do queixo. Isso é uma posição de repouso que varia de pessoa para pessoa, tá? Então, são conceitos, tá? Importantes para a oclusão, tá? Importantes para a gente depois conversar sobre oclusão, tá? Então, olha lá. A pessoa está em repouso. Lá na TM, o que que tem? Tem a relação cêntrica. O côndilo está bem centralizado, né? É o que nós estamos vendo. E lá na frente, nos dentes, os dentes estão desencostados. Se a pessoa tiver dente, está desencostado. Se não tiver, está desencostado também, porque não tem dente, né? Então, é uma posição que não depende de dente, né? Se a pessoa tem dentes, não tem dente, ela vai ter uma dimensão de repouso, né? Que é essa medida aqui, tá? Que não depende dos dentes, tá? Esse espacinho entre os dentes se chama E.L, que está ali na foto, ou EFL também encontrado, EL, que é espaço livre, ou espaço funcional livre. É um espaço livre que justamente a gente usa para pronunciar sílabas, né? É um espaço que a gente tem livre, né? E ajuda na pronúncia, né? Então, esse espacinho aqui, que quando eu estou relaxado e em posição de repouso, aqui, ó, não estou encostando. Espaço funcional livre. Tá? Aqui na TM, relação cêntrica. Essa dimensão vertical de repouso. Até aí tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tá? São 3 conceitos que eu falei aí. Sim. Tá? 3 conceitos. Oclusão cêntrica, relação cêntrica,
dimensão vertical de repouso e espaço funcional livre. São 3 coisas que a gente fala numa aula de oclusão, tá? Agora, relação cêntrica é diferente de oclusão cêntrica. Porque se falou oclusão cêntrica, o dente já está ocluído, já está encostado, né? Oclusão é uma relação de contato dental. É uma relação de contato dental que preserva um posicionamento centralizado dos côndilos na cavidade articular. Ou seja, eu estava em relação cêntrica. Aqui estava centralizado, tudo em repouso, bonitinho. Aí os músculos elevadores contraíram e os dentes encostaram. O côndilo teve uma leve rotação e os dentes encostaram. Mas o côndilo continua centralizado, não mudou a posição. Tá uma beleza, né? Então, todos nós gostaríamos de ter essa posição aí, né? Ocluir e está na oclusão cêntrica, né? É a posição almejada por todos, porque é uma posição que não dá problema, né? Não força os ligamentos, não força os músculos, não força a ATM como um todo, né? É uma posição centralizada fisiológica, tá? Oclusão cêntrica, fechado. Relação cêntrica, relaxado, tá? Então, quando a pessoa fecha e encosta os dentes, a gente tem aí uma dimensão aqui, ó, que é a dimensão vertical de oclusão. Eu tinha a dimensão vertical de repouso, que era essa. E agora eu tenho uma dimensão vertical de oclusão, que logicamente é menor, né? Pô, se aqui eu estava com 60, aqui eu estou com 57, mais ou menos, tá? Tem autores que falam que essa variaçãozinha aqui, que é o EFL, é o funcional livre, né? Essa variaçãozinha aqui, ó, é de 3 milímetros. Então, daqui pra cá, eu diminuí, em média, 3 milímetros. Tá? Se aqui era 60, aqui eu cheguei no 57. Tem autores que falam que esse funcional varia de 3 a 12 milímetros. Tá? Porque ó, quando eu falo, olha como ele varia. Você fala, tá mais do que 3 milímetros. Né? Então, eles falam que essa variação vai de 3 a 12. Tá? Mas, para fazer contas, que às vezes é necessário, a gente usa 3 milímetros. Tá? 3 milímetros, o EFL. Tá? Por que para fazer contas? Para uma pessoa que tem dentadura, que ela quer fazer uma dentadura, a pessoa não tem dente nenhum. Você vai fazer a dentadura de que altura aqui? A dentadura vai ter um desvial, uma oclusão. Vai ser aqui, 50 milímetros, 52, 54, 56, 58. Que tamanho vai ser a dentadura que você vai fazer para essa pessoa? A dimensão vertical de oclusão vai ter quanto? Então, uma técnica que os dentistas usam, junto com os técnicos, é o quê? O dentista vai lá na hora de medir a paciente, ele fala para relaxar. E mede 60 milímetros. Aí ele fala, pô, essa pessoa tem 60 milímetros de DVR, que é a dimensão vertical de repouso, ela está relaxada, está com 60. Quando ela morder, o dente dela vai estar encostado, ela vai ter 57. Então ele vai lá com a reguinha, ele faz os roletes de cera, faz o rolete de cera, a pessoa vai morder uma cera ali. Um rolete de cera. Aí quando ele mede, aqui está com 65. 65, ela mordendo, tá assim. Ele fala para a pessoa, o dentista fala para a pessoa falar Mississippi, 66, ela, Mississippi, 66. Não tem espaço para falar. Ela não consegue falar nada, gracinha. Então, ela fica falando desse jeito, porque não tem espaço. Para você estar com 65, então ele pega, passa no fogo aquela cera,
Aí fala para a pessoa esmagar a cera e ele vai medindo. 65, 64, 63, 60. Ainda não está bom. 57 milímetros. A cera ficou desse tamanho aqui, 57 milímetros. Ela relaxada, tem 60. Ela encostando os roletos de cera, que vai virar dentadura, tem 57. Aí quando você pede para a pessoa falar Mississippi, papai lá, Mississippi, 66. Quer dizer, adquiriu um espaço para pronúncia. Ela não estava tendo, com as letras muito grandes, ela não estava tendo espaço para falar. Dizem que a prótese da Hebe, na época que ela era viva, foi feito assim, um pouquinho maior para esticar um pouco as rugas, rejuvenescer e tal. Só que ela não conseguia falar direito, gracinha, e aí não tinha espaço funcional livre. Na verdade era isso, ela não tinha espaço para pronúncia. Então, fazendo a prótese no tamanho certo, você tem um espacinho para falar. Se chama espaço funcional livre. Quando eu relaxo, eu estou em dimensão vertical de repouso. E aqui está em relação cêntrica. Quando eu fecho, aqui está em oclusão cêntrica. E aqui está em dimensão vertical de oclusão, que é menor do que a dimensão vertical de repouso, mais ou menos 3 milímetros. Deu para entender esse resumão aí ou não? Deu para entender essa sequência? Dimensão vertical de oclusão, dimensão vertical de repouso, oclusão cêntrica e relação cêntrica. Eu sim. Tranquilo? Beleza. Então, isso daí são conceitos para a gente entender como é que funciona a mastigação, tá? Então, aqui a pessoa está em oclusão cêntrica, tá? Oclusão cêntrica, ou seja, os dentes estão ocluindo e o côndilo está centralizado, tá? O côndilo está centralizado dentro da fossa mandibular, lá no osso temporal, né? Tá bem... É o que eu gostaria de ter. Eu não sei se a minha oclusão é cêntrica. Tá? Eu não tenho dor de cabeça, não estala, não faz ruído, então eu acho que eu tenho oclusão cêntrica, tá? Mas eu não sei, tá? Precisaria radiografar para ver, tá? Agora, para não errar, às vezes a gente não fala porque a pessoa está em oclusão cêntrica. Se eu olho o Charles mordendo ali, eu falo, está em oclusão. Eu não vou falar que ele está em oclusão cêntrica, porque eu tenho uma chance de errar muito grande. Eu não estou vendo a TM. Como é que eu vou falar que ele está em oclusão cêntrica só olhando assim? Então, se ele está fechando e eu não quero errar, eu falo que ele está em máxima intercuspidação habitual. Né? Máxima intercuspidação habitual, eu tiro o meio da reta na hora de falar. Eu tirei, eu não estou considerando a TM. Nem sei como é que está a TM. Eu sei que ele está encostando o máximo dos dentes, né? Encostando o maior número de dentes possível, de acordo com o hábito dele, o dia a dia dele. Eu falo, morde aí, Charles. Ele mordeu. Eu tenho certeza que ele está numa posição que se chama máxima intercuspidação habitual. Mas eu não posso falar que é uma oclusão cêntrica. Eu não estou vendo a TM dele, eu não sei se está centralizado. Tá? Se ele tiver dor de cabeça, estalos, zumbidos, diminui a chance de ele estar em oclusão cêntrica. Tá? Existe uma chance maior de ATM estar um pouquinho fora do lugar, certo? Se ele já tem esses sintomas, tá? Então, é uma forma de a gente não errar na hora de falar, se a gente não sabe como está a TM. Né? Às vezes o dentista, ele manda os modelos assim, o superior e o inferior, e não manda nenhuma mordida, né, do paciente. Às vezes manda mordida, né? Então ele manda o jeito que a pessoa morde. Ele só pegou a cera e mordeu a cera. Aí você encaixa a cera, os modelos, você sabe que ela está mordendo. Que mordida é aquela? É máxima intercuspidação habitual. Ela pegou e mordeu
no hábito dela do dia a dia. Mas eu não vou falar que é oclusão cêntrica, eu não sei como que está a TM, né? Não sei como é que está a TM, então é máxima intercuspidação habitual daquela pessoa, tá? Então ela mordeu, ocluiu todos os dentes, mas eu não sei como é que está. Aqui não está em oclusão cêntrica, ó, não está. O que eu gostaria para minha vida é que a minha máxima intercuspidação habitual fosse oclusão cêntrica, a mesma coisa. O meu hábito está centralizado, é isso que eu gostaria, né? Mas então, quando não está centralizado, a gente não fala que a pessoa está em oclusão cêntrica, ela está mordendo em oclusão habitual aí. Habitual é o jeito que ela tem o hábito e muitas vezes está fora da posição correta. Tá? E muitas vezes pode ter sintomas, né? Dor, estalos, zumbidos. Tá? Então, a máxima intercuspidação habitual, tá? Ela só fala que está mordendo aqui, que está ocluindo o máximo de cúspides, mas eu não estou levando em consideração o que está acontecendo na TM, se está certo ou se está errado. É um termo usado. Tá? E aí, tudo bem com esses termos? Tudo bem? Tá? Então, relação cêntrica e oclusão cêntrica está centralizado. Sim. Habitual, não sei. Habitual é o nosso hábito, talvez esteja errado. Tá? Se desse para corrigir, era melhor. Tá? Muito bem. Outro conceito que a gente gostaria de ter na nossa mordida é a proteção mútua, né? A proteção mútua, os dentes da frente protegem o de trás protege os da frente. Vamos falar mais bonito? Os dentes anteriores protegem os posteriores, os dentes posteriores protegem os anteriores. Como é que funciona isso? Tá? Na verdade, tem muitos pacientes que não dão valor, né, para os dentes do fundo. É do fundo, extrai. Não é do fundo mesmo, pode arrancar. E eles não estão sabendo que um protege o outro, né? Você começa a perder todos os dentes de trás aqui, ó. Você começa a arrancar os dentes de trás, sobra só de canina até canina aqui. Só não tem mais atrás, né? O que acontece? A gente tem uma mordida aqui de quase 120 quilos, né? E quem segura essa mordida, ó, pá, são os molares. São eles que aguentam a força. Aliás, eles estão já direcionados com uma masseter aqui, com o pterigoide medial, tudo para, ó. A força, a potência está aqui. Se eu perco tudo, esses 120 quilos vai aqui na frente. Ó. Um pouco reduzido porque está para frente, mas vai tudo nesses dentes. Os dentes estavam assim, ó. Imagina 120 quilos, o que acontece com eles, ó. Ó. Os dentes eles vão indo tudo para frente, né? Toda aquela mastigação, aquela força tende a empurrar para os dentes para frente, tende a abrir espaço, tende a amolecer, esses dentes vão perdendo o osso, vai tendo problema de gengiva. A tendência, uma tendência é essa, tá? Perder os dentes da frente também. Outra tendência é você morder na frente, dar uma escorregadinha aqui para trás, ó, porque não tem nada travando atrás. Então você morde na frente, ele dá uma escorregadinha para trás e seu queixo começa a querer ir para trás. Se o queixo começa a querer ir para trás, a ATM também vai querer ir para trás. Tudo indo para trás, bem atrás da ATM, passa artéria timpânica, nervo timpânico, aumenta a chance de começar a ouvir zumbido, dor de cabeça, ruídos, né? Porque olha aqui, ó, o queixo vai para trás, né? Escorrega, né? Ó, você quer morder, mas o queixo tende a escorregar e vir para trás, começa a dar problema na TM. Então, os dentes posteriores são muito importantes para quando a gente morder 120 quilos, eu nem sinto aqui na frente. Tá? Quando a gente faz prótese total, a gente deixa um espacinho aqui. Não encosta os dentes da frente na dentadura. E quando a gente bate um carbono aqui, ó, e morde, a marquinha que arca atrás do central e tal é muito fraquinha, quase não marca, né? Nos posteriores marca bem, mas aqui não é para marcar. Se eu ponho o dedo aqui na frente, aí mordo, eu não sinto o meu dente tomando uma porrada para frente aqui, ó. Se eu perder os dentes de trás, eu vou sentir, tá?
Eu senti o meu dente tomando uma pancada aqui, ó. Vai aumentar isso aqui que eu não sinto, ó. Nem parece que nem encosta, tá? Então, os dentes posteriores protegem muito os anteriores. E quando que os anteriores protegem os posteriores? Quando que os dentes da frente protegem os de trás? Quando eu movimento, né? Se eu faço assim, ó, protrusão para frente, os dentes de trás desencostaram, ó. Então, eles estão protegendo, tá? Porque se eu não tivesse os dentes da frente e raspasse para frente, os dentes de trás iam raspar um no outro como se fosse um reco-reco. Imagina mastigar com um reco-reco lá atrás. A ATM fica pulando, tá? Detona a ATM. Então, quando eu movimento, o ideal é que os dentes do fundo desencostem. Desencostar, tá? Isso se chama guia incisivo. Eu vou indo para frente, guia incisivo, desencostando os dentes posteriores. Se eu vou para o lado, o canino desencostou os dentes posteriores. Isso aí se chama guia canino. Então, os centrais, durante o movimento, desencostam os posteriores. Os caninos, durante a lateralidade, também desencostam os posteriores, né? Então, isso é importante para que não tenha trombada entre os dentes durante os movimentos, tá? Olha aqui como é importante cada dente nosso, né? Se você extrair um dentinho, olha o que acontece, tá? Olha o que acontece. Já o superior já começa a extruir, o posterior aqui começa a tombar para frente. Aí depois a pessoa vai movimentar para frente, assim, tem uma trombada bem aqui, ó. Aqui, ó. Porque esse dente saiu do plano oclusal, ó. Então, esse dente vai bater nesse. Vai começar a dar dor de cabeça esse negócio aí, tá? Quando a gente movimenta, não pode bater os dentes de trás, eles desencostam, né? Mas aqui o choque está evidente. Vai ter uma trombada não legal. O ideal é o quê? Diminuir esse dente com a broca, né? Às vezes não precisa nem anestesiar, porque o esmalte não dói. Se for só no esmalte, não dói, né? Se for ter que desgastar muito esse dente, tem que tratar o canal, senão ele vai ficar doendo, tá? Então, o ideal é diminuir esse dente com a broca, o dentista, e colocar logo uma prótese aqui, de alguma forma. Colocar dente aqui, para que o dente encoste e pare de extruir, descer, né? De extruir, tá? Então, olha lá, a pessoa está ocluindo, está mordendo, tá? Então, essa dimensão se chama DVO. Se a pessoa está relaxada, essa dimensão chama DVR, tá? Então, olha lá, nesse percurso aí, ó, que a gente forma o guia incisivo, em que os dentes vão deslizando e os dentes posteriores desencostam. Esse fenômeno, quando os dentes posteriores desencostam, se chama fenômeno de Christensen. Às vezes cai em concurso público isso daí, né? Durante o movimento de protrusão, a desoclusão dos dentes posteriores chama-se fenômeno de Christensen, tá? Em Christen, C-H-R, tem que pesquisar como escreve C-H-R, Christen, tem um H ali no Tensen também, tá? Christensen, tá bom. Quando desencosta os dentes posteriores, tá? Então, isso daí é um movimento de tesoura que a gente vai conseguir também cortar os alimentos e os dentes posteriores não vão entrar nesse corte, né? Eles desencostam, tá? Então, guia incisivo. A face vestibular dos incisivos centrais e laterais inferiores percorrem a face palatina dos incisivos centrais superiores durante o movimento de protrusão. Então, os inferiores percorrem a lingual aqui, ó, até chegar na ponta com ponta, que a gente chama de topo a topo, isso aqui, ó. Tava ocluindo aqui, ele foi raspando, 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 chegou no topo a topo, você cortou o alimento e os dentes posteriores desencostaram, né? Aqui o côndilo também vai para frente, ó. Você repara que o côndilo estava ali centralizado, talvez na oclusão cêntrica, mas aí quando fez protrusão, ele veio descendo a rampa, veio descendo a rampa, veio descendo a rampa, e chegou lá no tubérculo articular, né, onde aquele volume do osso, né, até aquele ponto. Essa trajetória aqui, ó, do côndilo
se chama guia condilar. É o caminho que o côndilo vai caminhando, daqui até aqui. Essa guia condilar a gente consegue reproduzir no articulador. Consegue pegar essa rampa aí, inclusive, se for o articulador, por exemplo, um plus, que a gente consegue alterar esse ângulo, a gente consegue pôr de acordo com o paciente, 30 graus, 25. Tá? No articulador fixo, essa guia é fixa, em 30 graus, que é a média da população. Guia condilar, 30 graus. É o caminho que o côndilo vem para frente e vem para trás. Vem para frente e vem para trás. Vem para frente e vem para trás. Gente, olha. Vem, trás. Isso aqui, guia condilar. Guia condilar. Aqui na frente, guia incisivo. Guia incisivo. Deu para entender isso aí ou não? Olha lá o caminho do guia incisivo, ó, vem por aqui, até chegar no ponto, tá? Essa distância daqui até aqui, que é uma distância horizontal, o pessoal chama, ortodontistas, estudantes de oclusão, chama de overjet, né? Quanto maior a distância do central superior para o inferior, maior o overjet. Overjet. Eu para lembrar desse overjet, eu lembro que jet é avião. Né? O avião anda assim, então é overjet. Né? Overjet. Não sei se deu para memorizar, mas é overjet. Tá? Agora, aqui, quando a pessoa, né, morde cada vez mais fundo, né, se essa distância vertical aqui aumenta, a gente fala que o overbite está aumentando, né? Overbite é o cruzamento aqui vertical dos dentes. Assim horizontal, assim vertical. Assim overjet, assim overbite, que é uma sobremordida, né? Uma mordida profunda, a pessoa está mordendo o céu da boca lá, tá? Então isso a gente vai ver em ortodontia também, mas são conceitos de oclusão. Né? São conceitos de oclusão. Essa distância horizontal, overjet. Essa distância vertical, overbite. Tá? Então, ponto de contato, né? É muito importante. Faltam 5 minutos. Tá bom, beleza. Consegui adiantar Faltam bem a aula. 5 minutos. Foi bem Você a aula. vai continuar? Não, a gente pode até continuar Vai amanhã. continuar na quinta? Pode ser amanhã ou quinta, tanto faz. Tá? Amanhã eu faço. Deixa para quinta. Amanhã eu acabo o dente, que está pendente, o 47, e na quinta a gente continua, tá? Tranquilo? Vocês estudam esses conceitos aí, dá uma pesquisada, dá uma lida, tá? E a gente continua na quinta. Alô? Então, aqui a importância, eu sempre ponho o ponto de contato entre os dentes é muito importante, né? Esse dente aqui estava perdido, tá? Estava perdido. Aqui com uma restauraçãozinha, só de encostar, não ficou muito bonito, mas só de encostar um dente no outro, esse caso aqui desse paciente, esse dente durou mais de 5 anos, né? Um dente que praticamente estava com mobilidade, né? Então, como é importante um dente estar encostadinho no outro, tá? Tanto para estabilidade, como para impactação de alimento, né? Higienização, então é muito importante, né, os dentes encostarem. Não é sempre que consegue, por causa que a pessoa às vezes possui diastemas, né? Mas o ideal não é a presença de diastemas. Né? Então, falei um pouquinho dos dentes anteriores. Na próxima aula, eu vou falar um pouco dos posteriores. Aí entra mesmo a parte mais funcional da oclusão, tá? Mais funcional da oclusão. Tá? Então, aqui um primeiro molar superior esquerdo, tá? Uma das coisas que no modelo é importante a posição dos dentes, né? A gente esculpiu os dentes tudo retinho, né? É uma posição de estudo anatômico, tá? Mas na boca os dentes não estão retinhos, né? Os inferiores, eles têm uma inclinação para dentro. Assim, a cúspide vestibular, que já era maior, você pega aí primeiro pré, que tem a cúspide bem maior, segundo pré, que tem a cúspide bem maior que as linguais, as 3 cúspides do primeiro molar, na boca parece que elas ficam maiores ainda, porque o dente reto que a gente esculpiu está assim, mas na boca vai estar assim, ó.
Isso se chama curva de Wilson. A gente consegue imaginar uma curva passando aqui. Wilson! Então, a curva de Wilson, porque os dentes estão assim, ó. Existe uma curvatura que a gente enxerga olhando por frontal, Por frontal, que se chama curva de Wilson. Da mesma forma, se a gente olha lateralmente o modelo, nós temos uma curva de Spee, Então, os dentes tendem do canino fazer uma curvatura e subindo lá para a parte posterior, Isso tudo forma o que chamava uma esfera de Monson, tá? Que parece que a mastigação funciona melhor quando existem esses contatos aí, os dentes inclinados, com essa curvatura tanto frontal como a curvatura lateral que é de Spee, existe menor chance de trombadas, Então acontece um movimento mais harmônico, entre as arcadas, tá? Então olha lá, durante os movimentos, como ajuda, Até porque aqui a TM é uma curva, a ATM ela é uma curva aqui, não é uma coisa reta, Como no articulador, por exemplo, que é uma rampa reta, tá? Mas ela é uma curva. Então isso daqui, Então as curvaturas da TM, as curvaturas dos dentes, a posição dos dentes, os inferiores para dentro, os superiores para fora. No superior é o contrário, as linguais ficam. A cúspide mesiolingual lá, que era a maior cúspide, fica maior ainda, porque ela está assim, aqui, a cúspide mesiolingual, os dentes estão para fora, estão inclinados para fora. Então a cúspide que está na lingual aqui fica até maior, que desculpiu assim. Mas na boca, essa cúspide vai estar ainda maior, a mesolingual. Então, essa curva de Wilson. Tá? Olha lá a curva de Wilson. Privilegiando a cúspide vestibular dos inferiores, tá? Nessa curva, e a palatina dos superiores. Estamos em contagem regressiva, pessoal. Faltam 30 segundos para acabar a aula. Tá? Então, isso daí vai ajudar na trituração do alimento, tá? Privilegiando essas cúspides que têm que trabalhar, Elas que vão entrar dentro de uma fóssula, dentro de uma cavidade para triturar alimento. E é isso que nós vamos falar na quinta-feira. Como que se processa essas cúspides de trabalho entrando dentro de fóssulas, Cúspides de trabalho são as vestibulares inferiores e palatinas superiores, Aqui, vestibulares inferiores, tá? Pena que não tem a foto das palatinas superiores, tá? Palatinas superiores que ficam assim inclinadas. Dúvidas, pessoal? Até aqui não?